Bom, pessoal, começamos hoje mais um Conversa de Valor e, como sempre, eu tenho uma regra, é estar bem acompanhado aqui nesse podcast que é dirigido pela União Presbiteriana de Homens da nossa querida IPJOC. E hoje, dando sequência aos nossos programas, vamos falar sobre negócios com ele que é presbítero da nossa igreja, é empresário da construção civil, é engenheiro civil, é uma pessoa extremamente dedicada, que tanto à igreja como ao trabalho, que tem muita coisa para nos ensinar, é o nosso irmão presbítero André Bahia. Rapaz, nem eu sabia que era tudo isso, viu, meu amigo Gerardo? Mas de toda forma eu lhe agradeço muito as palavras honrosas, agradeço a sua audiência e a gente espera de alguma forma contribuir com a vida e principalmente a vida espiritual, não só a minha, mas também dos nossos irmãos. Eu pensei em fazer uma lista aqui de predicados deste homem, mas ia ser complicado. A lista não terminava hoje, né? É pecado muito. André, nosso amigo André, engenheiro civil, por que quis? O que foi isso aí, André? Não, foi por vocação, apesar do meu pai ter constituído uma empresa de construção na área imobiliária, né? A gente sempre gostou das ciências exatas, desde os 14 anos também estivemos dentro da empresa com meu pai, e nas férias, durante o período chamado período de férias, sempre estávamos na empresa também, e aí então nos identificamos não só com as ciências exatas, mas também com os desafios da área imobiliária, e então entramos nessa área, meu amigo Erasmo, por opção, não por simplesmente porque meu pai tinha uma empresa, né? É, porque muita gente acaba indo por um caminho, né? Mas a gente vê aí que você tem um approach com a construção civil muito forte, né? E André, nesse caminho, tem quanto tempo a construtora tem de fundação aí? Começou lá com o seu Josias, né? Meu pai fundou duas empresas, a Garanhuns, construtora Garanhuns. Depois que a Garanhuns tomou um porte razoável, essa Garanhuns foi fundada ainda no final da década de 70, tá? Meu pai já está completando aí quase que 50 anos na área. E depois, em 1985, 16 de outubro de 85, ele fundou a construtora Estrela da Manhã, que é o que nós temos até hoje. Então ele tem 50 anos de atividade, sendo 10 anos na Garanhuns e agora completando 40 anos com a construtora Estrela da Manhã. Isso é uma coisa importante, né? Agora, dentro do primeiro ponto que você coloca, Aram, tem uma coisa interessante, vale a sua reflexão. Quando terminamos a universidade em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, nós tínhamos oferta de trabalho para outras áreas, inclusive, né? E optamos voltar. A empresa na época não estava muito bem, tá certo? Por que é que estou falando tudo isso? Porque na área profissional, independente do parentesco ou de alguma facilidade por conta de parentes que você possa ter, é importante ir só se tiver vocação. Nós tínhamos possibilidade de trabalho em outras áreas na cidade do Recife, por exemplo, né? Mas optamos vir não por necessidade, mas por entender que a vocação estava ali. Então, entender a sua vocação é muito importante. Super importante assim, né, André? Por que empreender, né? Porque, como você falou, tinha oportunidade lá de trabalhar, talvez, para alguém, né, em alguma construtora, né? Mas empreender parece sempre uma opção difícil, né? Porque o que a gente tem a gente tem um país que tem um ambiente de negócio bem complicado, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, né? A gente sabe que todo empreendedor já carrega a fama ali, né, de carregar aí o país nas costas, né? Quando a gente vai ver sempre a discussão sobre o tema, é por conta do ambiente difícil de negócio, né? Um país instável, um país que a cada 10 anos ali você tem uma migração de fluxo de capital para outra área, o país passa por período de juros altos, depois os juros caem, né? Fala um pouco pra gente sobre os desafios que você enfrentou nessa área, principalmente da construção civil, que é um setor por si só um pouco mais instável, né? Tem toda essa dependência desse relacionamento com os créditos bancários e por aí vai. Era na área de empreender. Eu até ouvi há 15 dias passados, num evento na Universidade de Harvard, esse evento foi feito por brasileiros, se chama Brasil Conference, esse evento é anual, assim pela internet, e nós tivemos lá um rapaz que desenvolveu-se fortemente na área de tecnologia, brasileiro, tá? Ele estava fazendo um painel junto com o fundador da Stone. Stone é essas máquinas... Maquineta de cartão, essas né? maquinetas, exatamente. Então, estavam em parceria, os dois conversando, fazendo um painel. E perguntou se isso é mais fácil empreender nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos, né? Ou no Brasil, porque também tinha negócio no Brasil. Ele vai dizer que a dificuldade é a mesma, apenas
Os inimigos, entre aspas, são diferentes. Nos Estados Unidos tudo funciona. Você tem regras claras, você tem uma maneira de pagar impostos rápido, claro, e com pouco custo, né? As coisas funcionam. No Brasil, tudo é difícil. Porque aqui, André, a gente fica com essa história, sempre, empresário. Eu até tenho visto muito, matéria de jornal, não sei se você já observou, eu acho que o cara não tem outra identificação e bota que o cara é empresário. Né? E parece que empresário por si só é uma coisa muito fácil, ou que a gente... Eu sempre digo no meu dia a dia que assim, eu como empresário também, eu digo, rapaz, é a forma de ganhar o mesmo dinheiro de uma forma muito mais complicada, muito mais arriscada, né? Você arrisca patrimônio, investe capital, né? E você acaba ficando. E aí tu tocou num ponto que eu acho que todo mundo que vai empreender no Brasil, pelo menos eu sempre falo isso, olha, antes de você começar a dar os primeiros passos, faça um planejamento. E uma das coisas que você deve olhar é esse ambiente fiscal, tributário que a gente tem no país, né? Ele é um ambiente que não só instável, como de difícil conhecimento, né? Tributo, você pode juntar 20 pessoas especialistas, é capaz de você ter a mesma opiniões diferentes para cada um deles, uma forma de calcular e de cobrar. Então, você não tem muita segurança jurídica, né? Vocês enfrentaram muito isso lá na Estrela da Manhã? Sim. Aí, perfeito o que o nosso amigo Erasmo coloca, apenas exemplificando a questão lá de Harvard de empreender no Brasil e fora para entender as dificuldades e como elas, na visão dele, e eu concordo, são similares. Ele dizia, ele é da área de tecnologia. Então, quando ele fazia qualquer desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, e era uma coisa inovadora no produto dele, rapidamente na América ele era copiado. Porque lá você tem uma miríade de empresas altamente capacitadas, porque tudo funciona e quem quer empreender, o Estado dá a condição para isso nos Estados Unidos. Tem mão de obra mais especializada, tudo. Né? Tudo. Então, qual era a grande dificuldade? Qual é a grande dificuldade dele lá? Essa maciça concorrência. Porque lá você tem empresas altamente capacitadas para poder, na hora que ele inova, o cara rapidamente copia. No Brasil, o oposto. A inovação que ele faz aqui demora anos para ser copiado. Aí qual é a dificuldade dele? É o imposto, é a burocracia, é a dificuldade. Então, para empreender, na visão dele, as dificuldades são grandes, tanto lá como cá. Para a sociedade, nos Estados Unidos, é muito melhor. Quando você tem muita concorrência, você tem muita oferta de produto para atender a sociedade. Que é o que nós não temos aqui. Né? E baixa preço e melhora a qualidade. Né? Aqui no Brasil, você acaba tendo o quê? Como você tem que lutar com a ineficiência do país, você vai ter valores e impostos altíssimos, normalmente, tá? E uma concorrência menor. Então, eu te diria o seguinte, para empreender em qualquer lugar do mundo é difícil, não é fácil. É por isso que você tem um número menor de pessoas que empreendem. Disponíveis para isso. Porque a dificuldade é maior, tá? Para emprego, aí, claro, nos Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. Por quê? Porque lá, como você tem muita concorrência, tem muitas empresas, tem oferta de trabalho, o preço médio do salário sobe. Né? Todo país que se desenvolve, o preço médio do salário sobe. É por isso que a empregada doméstica nos Estados Unidos é muito mais caro do que aqui no Brasil. Né? Porque você subiu o emprego médio e esses empregos mais baixos, falta quem ocupe isso. Tá? E aí, então, o preço da diária de uma trabalhadora doméstica ou de um trabalhador doméstico tende a aumentar lá. Então, esses raciocínios, estou trazendo aqui à baila, né, para a gente pensar juntos com todos vocês, e dizer o seguinte: empreender, liderar, gerar riqueza é difícil em qualquer circunstância. Melhoria de emprego, se você pensa em ser empregado, é se capacitar para ocupar as melhores possibilidades no Brasil, principalmente. Sim. Tá? Sabendo que em países de primeiro mundo, se você conseguir ir, eu recomendo que não vá, fique aqui no nosso Brasil, lutando conosco, por um país melhor, a despeito de todas as dificuldades que temos, tem que se capacitar e tem que melhorar para poder, então, pegar os empregos mais altos com os melhores salários. Outro dia eu vi um economista importante, André, ele falando que os gênios nos Estados Unidos, eles entram na faculdade e de lá eles montam empresas que revolucionam o mundo, né? Verdade. Os gênios brasileiros passam em concursos públicos, né? A gente tem uma migração muito forte, né, de pessoas aí com capacitação, mais alta capacitação para o setor público, o que não é por si só um sinal ruim do empreendedorismo, né? Pode até dizer o seguinte, olha, tem um espaço grande para se empreender com pessoas qualificadas.
com pessoas com melhor nível educacional, que tem espaço para ir para lá. Então, eu até gostei da frase quando você disse, fique aqui para lutar com a gente. E é isso mesmo, a gente precisa para desenvolver um país, a gente vai precisar ter pessoas mais qualificadas, né, que possam nos ajudar a pensar melhor em infraestrutura, depender menos do poder público. Né? A gente tem uma coisa que, sim, se o poder público não fizer, nada sai. A gente sabe que tem um peso muito grande do poder público em muitas coisas, é como garantidor de contratos e por aí vai. Mas a gente sabe que falta muita iniciativa também. Isso aí, André, é um convite para o brasileiro empreender ou não? Fica aí mesmo, vai passar no concurso, total, o que, veja, você acha? Total, na medida que eu digo que a dificuldade para se empreender nos Estados Unidos e no Brasil é similar, para quem quer empreender é melhor ficar aqui. Claro. Né? Para empreender. E repito de novo, para quem pensa em emprego, é se qualificar para buscar renda maior aqui também no nosso Brasil por uma questão simples. Empreender nada mais é do que resolver problemas. E se você consegue colocar e escalar essa solução do problema que você resolveu, você tem a tendência de ficar milionário, bilionário, porque você vai resolver de milhões de pessoas. No final é isso, resolver problema, tá? Então, eu ia até perguntar que conselho tu dava para um jovem, ou até uma pessoa mesmo que não seja mais tão jovem, que resolveu empreender agora, né? Que conselho você dava para ela dar o primeiro passo? Escolha um problema que possa, em sendo resolvido, ser escalado para várias pessoas. Vou ser prático. Qual o problema que nós tentamos resolver? A habitação de baixa renda, a habitação popular é um problema grande da nação, grande no mundo, até nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido. A habitação para as pessoas mais pobres, ela é um problema grande. Por quê? Porque qualquer moradia, por mais simples que seja, desde que atenda às normas da engenharia, ela vai custar um valor alto. Portanto, é difícil resolver, né? Por isso que você tem muita gente morando em situação de dificuldade, em situação precária e tudo. Esse é o problema. O que é que nós temos que fazer na nossa empresa? Buscar tecnologias construtivas mais baratas e organização interna com tecnologia também para poder escalar isso, tá? Então escolha um problema, escolha um problema. Eu acabei de falar aqui da Stone, né? Sim, sim. É o André Street, pessoa que tive o privilégio de conhecer ano passado, na cidade de São Paulo. Qual era o problema dele? Era meios de pagamento. Para as pequenas empresas, você só tinha basicamente Visa e Redcard. E Redcard, Então a Stone entrou justamente aí, com custos mais baratos, com condição de financiamento para os pequenos negócios e relatórios mais consistentes. E aí então ele explodiu, ganhou o mercado. Hoje é um homem bilionário, porque usou a tecnologia, entendeu isso, já tinha criado empresas nessa área para pagamento e vendido, mudou-se a regulação do Banco Central para estimular a concorrência. E você olha, por exemplo, o balanço da Cielo, que é uma também que era muito grande, né? Que era a antiga Redcard, caiu, e VisaNet caiu vertiginosamente nos últimos anos. Então, respondendo a pergunta do meu amigo Erasmo, escolha um problema bem escolhido, veja como resolvê-lo e escale esse problema. Quando eu digo escalar, resolver para várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Simples de falar, dificílimo de fazer. Mas o caminho é esse aí. Se você entender que tem alguma área dentro daquilo que você estuda que muita gente está sentindo dor porque não está resolvendo, está ali uma grande oportunidade de negócio. E o que mais tem no Brasil é problema para ser resolvido. Por isso que eu digo que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se empreender. E André, Deus me livre de completar alguma coisa que você fala. Viu? Eu não tenho complete, este direito. Tem mas, autoridade, inclusive. Mas tentando completar um pouco o que você falou, eu digo muito para as pessoas que me cercam, principalmente os mais jovens, né? Se capacite. Sim. Se capacite. E capacitação não é necessariamente, não é curso superior exatamente isso. Porque por muito tempo aqui no Brasil a gente tinha uma ideia assim, eu faço um curso superior, pronto. Essa é minha porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente já vê uma defasagem muito forte no ensino superior no Brasil e você vê uma boa parte desses empreendedores ou profissionais de alto desempenho que são muito amparados em quê? Em habilidades. Falam outros idiomas, conhecem novas tecnologias, manuseiam bem as tecnologias, as redes sociais, as tecnologias de dados, né? Eu sou um fã de tecnologia de dados, gosto do assunto, estudo, desenvolvo dentro da minha empresa isso com muita força. Aprenda a utilizar ferramentas. E nunca foi tão fácil. Né? Nunca teve tão alcance das pessoas conhecer novas habilidades. Então, você abre lá um YouTube da vida, você tem uma pancada de cursos, de coisas para te ensinar. Então, se prepare para ser um empreendedor, para não ter aquela ideia. Nada deu certo na vida, eu fui ser empreendedor, né? Andrezão, e num cenário desse de dificuldade,
A gente desembarca muitas vezes num país que tem um peso da corrupção no ar, né? Então, há sempre uma nuvem escura de corrupção que parece que paira sobre os céus desse país, né? E nós cristãos, e que estamos lá empreendendo, diante de tantas dificuldades, eu vejo que muitas vezes muitas pessoas podem acabar sucumbindo aos seus princípios para tentar se livrar da burocracia ou se livrar dos tributos, né? André, tu como homem cristão, que tem uma tradição cristã na sua família, né? Acho que teus avós, teus pais, né? Vêm dessa tradição cristã. Como é que um homem cristão fica no meio disso tudo, hein? Excelente pergunta. Primeiro vamos ver a base bíblica de por que, por exemplo, temos que pagar imposto corretamente. Quando Jesus Cristo foi perguntado sobre tributos, Jesus Cristo respondeu uma frase muito conhecida, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E pode ter certeza que César, na época de Jesus Cristo, não era um homem totalmente idôneo, né? A própria prova disso é que Jesus Cristo foi crucificado, né? Exatamente. Um homem que nunca pecou, nunca fez mal a ninguém, morrer da pior forma que a humanidade tinha para a época, que era a crucificação entre dois ladrões, mostra que a ética ali não era muito boa. Mas ainda assim ele ordena que paguemos tributos. São Paulo e São Pedro também vão colocar em suas cartas inspiradas de que nós temos que honrar as autoridades. Portanto, é dever do cristão pagar os seus impostos com dignidade. Como é que a gente vence isso na nossa visão? O Brasil e o brasileiro, meu amigo Erasmo, culturalmente, ele é extremamente desorganizado, culturalmente, e extremamente indisciplinado. Perceba que no Brasil, entre os políticos, por exemplo, há uma certeza de que nenhuma reunião começa no horário. É impressionante, é impressionante. Então, nas coisas mínimas, não se tem disciplina, né? Não se tem disciplina. E, às vezes, isso que está lá no poder, nas esferas políticas, de reunião só começar atrasado, isso desce para a sociedade como um todo. Então, veja... Isso desce ou isso sobe, André? É porque eles estão por cima, na pirâmide, eles estão no poder... E tudo que está lá é muito reflexo do que está aqui, né? Então tem uma discussão, né? Se eles são reflexo do povo ou o povo reflexo deles, né? Na verdade, são as duas coisas, né? Quem está lá é reflexo da população que o colocou lá, né? Exato. E aí, como eles chegam lá, as práticas deles, porque eles estão lá... se reforçam. Voltam. Então, isso fica num ciclo vicioso, né? Que faz parte da cultura de um país, porque isso é cultura de uma nação. Aí nós temos que entrar com a contracultura, que é o quê? Aquilo que o Erasmo falou. Planejamento, disciplina, honrar compromissos, organização. Porque no final o empreendedor ele está num jogo. Para ganhar quem? Onde é que está o troféu do jogo? É o cliente. Sim. Então, se eu olho a contracultura, e aí é importante conviver com a cultura japonesa, com a cultura americana, né, com a cultura inglesa, que são culturas de muita disciplina, que é essa cultura que começou muito forte, especialmente na reconstrução depois da Segunda Grande Guerra Mundial, onde se tomou muito corpo, né? Porque foi preciso fazer, entre aspas, quase que o impossível para recuperar ali a Alemanha, Japão, né? E aí você entra com toda esta cultura de planejamento, de PDCA, de qualidade total. Então é entrar nessa cultura com muita força, tá? Entender de pessoas, que quase nenhum empreendedor brasileiro acha que isso é bobagem, e é o que faz a diferença. E é o que faz totalmente a diferença. É como você seleciona as pessoas, como você mantém as pessoas animadas dentro da sua empresa e como você mede o desempenho delas. Isso, pessoas, tá? Pessoas é isso aí. Atrelado à gestão, você tem a crescer. Então eu diria o seguinte, qual é a arma para vencer e não precisar se corromper? É tirar, entre aspas, essa diferença competitiva, porque o outro está se corrompendo, está se prostituindo, está pagando a propina, sonegando, está né? sonegando, e a gente não. É com organização, disciplina, gestão. E outro ponto é network. Você tem que ter muito network, porque quando você tem muito conhecimento de pessoas, quando os problemas surgem e você não vai dar a propina para pagar, você tem que pegar interesses lícitos e cruzado entre as pessoas para resolver os problemas. Isso aí é mágico na solução de problemas, dependendo da empresa que você tiver, tá? Porque se você for retido como um cara sério, respeitador e tudo, você tá com um problema dentro do Detran, se o seu network não sai de jeito nenhum porque você não deu uma propina, e você não tem como provar para denunciar, né? Porque aquilo ali é uma coisa velada. Mas se você tiver um bom contato, bons acessos lá dentro da instituição, você consegue resolver. E aquilo sai
sem você se prostituir. A mesma coisa é um alvará de construção na nossa área, é um fiscal que está querendo lhe achacar para você, numa fiscalização, por exemplo, para você dar uma propina a ele e ele tirar as fiscalizações, tem muito isso, o cara vai achando. Mas se você conhecer várias pessoas, se você for crescendo, tal maior tem que ser seu network. E a inteligência, o jogo de xadrez, a estratégia, que você vê muitos homens de Deus foram grandes estrategistas para resolver esse tipo de problema. E André, sempre suspeite de um negócio que a única forma dele funcionar é sonegando. Jamais entre nele, né? Jamais entre, né? Então, eu me lembro de que há muitos anos atrás, uma franquia até famosa no Brasil, claramente não vou falar aqui o nome, montou uma dessas lojas, né, com um franqueado, até aqui no Piauí, e o franqueado não via lucro. E depois de uma nova orientação do franqueador, uma das alegações era que a única forma de lucrar naquele negócio era sonegando, era não declarando tudo que vendia, né? E imediatamente eles tomaram a decisão de fechar o negócio. Então, qualquer negócio que a gente... É por isso que a gente fala tanto de planejamento, né? Se planeje, conheça. Você vai abrir um negócio, qual é a figura tributária que esse negócio se encaixa? Não existe, inclusive, alternativas tributárias para se pagar menos impostos. Sim. Dentro da lei, planejamento tributário. Tá lá, a lei é extremamente complexa. Então, você pega uma legislação de PIS e COFINS, deve ter 1.200 páginas, um só tributo. Né? Então, você pega tributos como ICMS, que eu tenho 27 tributos, 27 formas de cobrar diferente no país. Né? Você tem, dentro de cada estado desse, exceções na cobrança de tributo. Então, conhecer um bom consultor tributário, um bom escritório de contabilidade... procurar a melhor figura tributária, a melhor forma de se encaixar lá, para que você faça isso dentro do que é certo. Só tem uma forma de fazer negócio, que é a forma certa. Né? Acho que deve caminhar por aí. E aí tu tocou num assunto importante, André, sobre pessoas. Né? Principalmente nós, cristãos, né, temos ainda um compromisso ainda maior na condução das pessoas, né, da nossa empresa, com justiça, com equidade, né? Fazendo o que é certo. Tem muita coisa errada nesse negócio da Constituição Civil aí, André? Tem demais, né? A Constituição Civil, ela, por mexer muito com obras públicas, direto de prefeitura, governo federal e estadual, acaba que passa muito recurso pelo setor, que passa pelas empresas, que tem possibilidade de corrupção muito grande, né? A empresa nossa optou não fazer obra pública, tá? Justamente por isso que você disse, se você mapeia as fortalezas e as fraquezas daquilo que você quer fazer, e você está vendo que a liberação do recurso só sai passando via ambiente político, que lamentavelmente tem muito disso, né? Sem generalizar, claro, Claro. mas é melhor não entrar. Então a gente optou muito pelo mercado imobiliário, com a Caixa Econômica Federal, que é muito fiscalizada e os colaboradores têm medo de perder seu emprego, porque qualquer denúncia eles perdem, né? Lá, ou qualquer denúncia interna que é feita, e se for apurado que tem problema, o cara perde o emprego, então eles têm medo, e tem uma certa governança dentro da Caixa, tá? A gente consegue trabalhar assim, sem corrupção, sem propina, né? Tem que ter, repito mais uma vez, vencer a concorrência com planejamento e organização, Eficiência, né? porque no Brasil a cultura é o oposto. É isso Sim. aí, porque você está numa concorrência, qualidade do imóvel, tudo, e network, dentro da Caixa e dentro do coisa. Por exemplo, a Caixa a gente tomou uma atitude para gerar network interessante e que deu um resultado muito grande. Quando chegamos aqui em agosto de 2000, eu retornei da cidade do Recife para começar a voltar a trabalhar na empresa da família para tentar recuperá-la de um momento de dificuldade que ela estava passando na época. E nós não estávamos mais conseguindo assinar contratos com a Caixa. E aí um belo dia eu estava deitado vendo, entendendo todo o drama do meu pai e tal. E lembrei-me de que a Caixa também é um banco. Né? Sim. A Caixa é um banco. Além de fomentar obras, ela é um banco. Comercial, né? Comercial, ela tem que tirar cartão de fazer crédito, negócio, né? ela tem que conquistar cliente, né? Tem isso todo. Aí o que é que nós fizemos, meu amigo? Eu chamei 3 fornecedores e disse a eles o seguinte: estou precisando da ajuda de vocês. Ele disse: o que é? Estou precisando que você abra conta na Caixa. Mas por quê? Não, porque a gente quer voltar a trabalhar com a Caixa e eu quero gerar uma relação com o superintendente saudável. Né? Meu pai tinha um histórico, tudo que fez entregou para a Caixa e não estamos mais conseguindo assinar. E aquilo foi revolucionário, porque você pegou 3 clientes de porte, eu disse a eles que se desse certo, eu passaria a ser cliente fiel deles, eles não iam ter despesa nenhuma,
Eles iam apenas abrir uma conta na Caixa, tirar um pouco do dinheiro do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco na época, e trazer para a Caixa. O superintendente ficou tão apaixonado por isso que aí nós entramos com tudo lá. E depois conseguimos um acesso na matriz da Caixa, né? Nós descobrimos à época, e essa dica é importante, porque isso é um insight que a gente teve, o e-mail dos vice-presidentes da Caixa sempre era o primeiro nome, ponto último, @caixa.gov.br. Aí eu entrei na internet e vi o nome dos vice-presidentes da Caixa tudo e do presidente do banco. Aí disse, olha, os fornecedores da Caixa não trabalham com a Caixa, levantamos aqui, a Caixa financia as obras e eles não botam nada lá. E eu queria mostrar, e mandei para os 11 vice-presidentes à época e para o presidente. Para minha surpresa, o presidente da Caixa respondeu, que era o Jorge Matoso na época. Sim. Né? É o Jorge Matoso. O ministro da Fazenda na época era o Antônio Palocci. E aí foi uma coisa revolucionária. Me receberam lá na matriz, né? E, obviamente, depois dessa conversa toda de arrumar... Levamos multinacionais para a Caixa. Né? Reunião com a diretoria toda. Você imagina a quantidade de relacionamento que nós não criamos. Que foi ganho com isso, né? Não, aí nós chegamos até a dar palestra para 2.000 gerentes da Caixa para falar só dessa ideia. E essa ideia depois ficou circulando nos grupos de WhatsApp interno da palestra dentro do banco. Nós ficamos conhecidos no banco todo. Tá? Paralelo a isso, todas as obras que pegamos, entregamos no prazo, não atrasamos nada. Hoje, graças a Deus, nós temos 10.000 unidades entregues, não temos nenhuma ação na justiça contra a Estrela da Manhã. Hoje. Claro que isso pode mudar, a gente pode ter um erro aí e nós somos falíveis, né? Estamos sempre orando a Deus que fechamos. Mas hoje não temos nenhuma ação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que tudo que pegamos com a Caixa, entregamos no prazo e com qualidade. E, paralelo a isso, criamos um network. As nossas contas, 90% hoje da empresa e pessoa física, é tudo com a Caixa, né? E, além disso, levamos fornecedores para operar. Foi uma ideia que depois se disseminou. Qual é a lição disso tudo? Você vai precisar dar propina para pegar coisa com a Caixa? Não precisa. Primeiro que ela tem uma governança muito maior do que prefeituras e governo de estado. Até porque ela concorre com o Itaú, concorre com o Banco Digital. É uma concorrência violenta, né? E agora, então, nem se fala. A concorrência bancária... É loucura. Eu até acho que a Caixa e o Banco do Brasil continuam muito forte porque todo mundo gosta de botar no Banco Federal. Confiabilidade, isso ajuda muito, né? Eles. Né? Confiabilidade, né? Querendo ou não, nos últimos anos a gente viu aí a quantidade de bancos, agora recente, tem um Banco Master aí, com problema. Pouco tempo, né? Imagina a galera que tinha dinheiro lá, tá assustada até agora, né? Então elas se valem muito disso, mas elas têm que se profissionalizar, porque senão fica para trás demais. E aí, o que é que acontece? A gente, graças a Deus, não tem problema de corrupção lá com a Caixa, né? Tem muita exigência, isso até é bom pra gente, porque vai valorizar quem é mais eficiente, tá? Criamos um network através de uma ideia, e o bom network ele é criado através de servir. Nunca esqueça disso. O network verdadeiro e genuíno que se cria não é quando você vai atrás do cara, quando você está precisando da pessoa. É quando você serve a pessoa independente de circunstâncias, né? E aquilo então lá na frente, porque o cara tá vendo a tua índole, a tua intenção. O cara da Caixa lá tá vendo que a Estrela da Manhã tá querendo fazer um negócio para fazer bem feito, para entregar. Então quando você junta a eficiência com a visão de países de primeiro mundo, a boa gestão, especialmente agora com a área tecnológica, que está muito em evidência, com a vontade de servir, né? E as pessoas treinadas dentro dessa cultura, você tem chance de ganhar a batalha, e em ganhando a batalha, você prospera sem se corromper. Foi isso que nós temos usado, tem dado certo, a gente investe muito tempo em network, tá? Inclusive na esfera pública, nós nunca financiamos uma campanha pública, até era permitido no passado as empresas financiarem, e hoje pela pessoa física. Mas por normativa interna a gente preferiu não, tá, na empresa, mas ainda assim a gente transita sempre com essa mesma estratégia de servir o país, servir o setor. E aí o político, que a habitação dá voto, o político percebe que se a habitação crescer, melhora, você entra na discussão nacional para turbinar o programa. É isso que a gente tem feito. Tivemos semana passada 3 dias em Brasília justamente para isso, para estar com o ministro, com a Caixa, com como turbinar, já que a gente entrega bem, porque tem eficiência, a Caixa quer te ouvir. O ministro quer que o programa ande para o presidente da República ter voto. Então você faz esse xadrez, entra lá no meio e tenta entregar e servir. Aí cada setor tem seu... Por isso que empreendedor ele tem que ser aquele cara que não pode estar muito no operacional, né? Ele tem que estar... Se ele tiver demais no operacional, ele não consegue enxergar essas coisas. E tem que ter uma dinâmica, né? Porque assim, tem que pôr a cara no sol.
tem que se expor, né? Tem que ser conhecido. E assim, ó, tudo isso que a gente está ouvindo do André aqui, pessoal, eu acho que uma coisa importante ajuda a derrubar um mito bobo que a gente cresce ouvindo nesse país. O nosso país tem uma certa movimento contra o empreendedorismo, né? A Sim, figura do empresário malvadão. Então a gente ouve muitas vezes, se fulano está rico é porque roubou ou porque herdou, né? é isso. E a gente está ouvindo aqui que isso na verdade é um pensamento muito pequeno que acaba transformando nosso povo em um povo escravo desse tipo de ideia, né, que empata o desenvolvimento. Então, a gente tem sempre que imaginar, André, que o crescimento da Estrela da Manhã, por exemplo, trouxe mais habitação para as pessoas de baixa renda, né? A inovação de uma empresa possibilitou com que pessoas tivessem acesso a produtos, serviços, tecnologias mais baratas, mais eficientes, né? A gente sempre fala da história da telefonia, né? Você imagina, nos anos 90, o telefone era uma ação. Era um título, você comprava, você era sócio daquela empresa, né? Você vendia, declarava no imposto de renda a linha telefônica que você tinha. Então, a chegada do trabalho do empreendedor. Então, acho que quem está assistindo a gente hoje, André, pode começar a entender aqui que o trabalho da gente tem propósito também. E tem como fazer de forma limpa, correta, de forma embasada em princípios. E aí, André, eu queria muito que você falasse, por exemplo, qual o propósito de Deus na sua vida, através do seu trabalho do empreendedorismo, como é que você enxerga Deus agindo através do trabalho seu, da Estrela da Manhã, dos seus colaboradores? É uma pergunta muito boa, tá? Nós temos um exemplo assim mais palpável que seguramente você vai entender bem, né? A gente chegou aqui em agosto de 2000, obviamente trabalhamos e graças a Deus meu pai permitiu que as nossas ideias permeassem a empresa, estávamos em dificuldade, né? Na época, tá certo? E a união da família em torno desses valores e com muito trabalho de todos da família, né? Que de alguma forma participam, a gente fez um levantamento à época do que tinha, um levantamento como de história, como fosse de bodega, dizendo, nós temos isso vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto. Nem numa linguagem contábil é apenas o que se tinha e atribuindo valores de mercado, esses valores atribuídos pelo próprio Dr. Josias. Tá? Se a gente tivesse vendido tudo e colocado numa aplicação normal, hoje a gente só compraria uma área que a empresa tem. Tá? Então, graças a Deus, a empresa tomou uma musculatura e um porte bem interessante daquela época. Nós estamos falando de 25 anos de trabalho, de toda uma família, afora todo o trabalho do meu pai e de minha mãe, que no começo minha mãe, e no começo não, várias coisas minha mãe ajudava com dinheiro, com faltava dinheiro, e minha mãe ajudava, minha mãe é médica, né? E tudo. Até o que sobrou da herança do meu avô, da parte dela, ela ajudou para pagar uns IPTUs o ano que a empresa não tinha condição. Então tem a ajuda de todo mundo aí, dos colaboradores, de tudo, né? Cresceu. Então, mais uma decisão que foi tomada internamente, familiarmente, do que a empresa, do que tem meu pai está com 79 anos, a gente vai deixar 20% para essa questão de causas prioritárias da igreja e alguma coisa social também, se fizer sentido. Mas normalmente atrelada à igreja também. Então, fica 80% para dividir entre eu e meus dois irmãos, e 20% a gente está deixando para um acordo da família, isso. E claro, meu pai e minha mãe é quem tem o poder, né? Isso aí. Mas foi conversado com todos os irmãos, né? Que é eu, Samuel e o Tiago. Então, isso é uma coisa palpável de como você pode, através da riqueza, ajudar. Porque com isso, um percentual desse, de 20%, você pode ajudar várias pessoas pobres. Afora o que a gente já ajudou para trás aí, que é a obrigação. Não, e fora o que vocês fazem, arriscando o capital de vocês em abrir uma empresa, em contratar pessoas, quantos pais, mães de família têm Sim, trabalhando sim, sim, hoje sim, sim, sim. dentro dessa empresa, sendo retribuídos de forma justa, correta, né, sem ser explorados, né? Então, a gente sempre fala muito, tem sempre esse dilema, da riqueza, do dinheiro, parece que, né, vira-se um inimigo, ganhou dinheiro, você tem que necessariamente praticar o mal por causa daquilo. Na verdade, é o contrário, né? O dinheiro ele não pode ser um fim em si mesmo, mas ele tem que ser um meio para abençoar a vida de outras pessoas, da sua família, da sua igreja, a vida do próximo. Então, o dinheiro ele precisa ser um instrumento para essas finalidades, né, André? Vamos lá, dentro da visão que você perguntou de propósito, né?
Você tem que deixar, biblicamente falando, eu não vejo o dízimo 100% como obrigatório para o Novo Testamento, mas acho até que a nossa responsabilidade olhando para Atos tem que ser até um pouco maior, Maior. tá? Eu acho. Mas tudo bem. Então, isso é a parte que você vai, vamos dizer assim, cortar e entregar para que a igreja administre. E você entrega isso para pessoas que você confia, né? Que você confia. Afora isso, dentro da mordomia cristã, tudo aquilo que você faz deve ser feito para a glória de Deus. Então, empresariar e empreender é uma coisa extraordinária, né? Porque, como disse o Erasmo aqui, você pode servir, ajudar, gerar emprego, renda, pagar impostos com dignidade, porque sem imposto a máquina pública não avança, e tudo isso tem que ser feito. E terceiro, que o propósito nosso é gerar moradia, especialmente para quem tem baixa renda. O maior sonho do brasileiro, era a pesquisa do Banco do Brasil, é habitação, para quem não tem, né? Tal da casa própria, né? Se o cara não tem a casa própria, ele tem muita dificuldade com a saúde, porque ele não tem esgoto tratado, não tem água tratada, piora muito a qualidade de saúde dele. Onde é que ele vai estudar? Se ele não tem, se ele não tem onde morar, a segurança pública do cara cai muito também, né? Sim. E a educação, né? Se o cara não tem onde estar, não tem um teto, não tem para onde voltar, a tendência é que emocionalmente o rendimento dele na escola diminua. Então, no final, tudo é para a glória de Deus. Primeiro, você tem que pegar parte daquilo que ganhamos e doar. Não é nem doar, é devolver para Deus, né? Se você respeita o dízimo também, não vejo assim nenhum problema, nenhum grande erro. É uma referência importante, tá? É uma referência importante, mas pode ser mais. Segundo, procure uma atividade onde você possa beneficiar bem as pessoas. No nosso caso é habitação, né? Mas tem muitos outros casos. Ser professor é uma bênção, né? Ser um operário de construção civil é uma bênção, porque você também vai participar da construção de casa para as pessoas. Ser representante comercial como o Erasmo é fantástico também, porque ele dissemina e leva adiante a área de alimentos, a área de diversas coisas, que traz benefício enorme para a sociedade, uma cadeia produtiva sem tamanho, que gera riqueza. E, por exemplo, a parte de alimentação, que sem alimento ninguém vive, né, Era? Então, Exato. Então tem muitas áreas que são coisa. Agora, tenha sempre em mente isso. Uma parte nós temos que aprender a entregar diretamente a Deus via igreja. Segundo, mordomia cristã. Tudo o que for fazer, faça para a glória de Deus. E terceiro, procure algo onde você se especializa em que você pode servir o próximo. Um médico, por exemplo, nem se fala, um bom advogado. O nosso caso é fazer habitação, especialmente para os mais pobres. Acho que é isso aí. E a gente viu aqui, eu acho que foi uma oportunidade ímpar. Eu espero poder assistir isso várias vezes depois, porque eu vi a tua história, eu vi a história da tua família, né, que tá nesse processo já há tanto tempo. Inspira muito a gente. Eu que tô começando a vida, né? Nem tanto, a idade já andou mais um pouquinho, viu, Andrezão? Você não tá nem na metade do caminho ainda, pai. Não, acho que não. Acho e agora que o bicho tá mais magro, eu acho que eu acho que ainda tem mais um tempinho pra rodar. Não tá nem na metade. Aí na vida, né? Mas a gente viu um trabalho de muita transpiração, de muita dedicação, de muito esforço, muito planejamento, que vai contra tudo que tem sido falado sobre empreendedorismo. Eu queria aproveitar aqui também para quebrar um pouco essa mítica que eu tenho visto na ideia de um empreendedorismo de sossego, em casa, olhando para o teto na piscina, viajando países afora e trabalhando. Essa ilusão que tem sido criada pelas redes sociais, por exemplo. Os nômades digitais. Nômades digitais, de que muito dinheiro cai na sua conta trabalhando 1 ou 2 horas por dia. Isso é uma ilusão e isso, para mim, é extremamente nocivo para a ideia, para aquele jovem que está começando a empreender, porque ele começa a olhar para aquilo como uma referência. E o que tem dito que não tem nada disso, tá? Não tem muito glamour mesmo não, tá? E se você ficar olhando todo o tempo para o resultado, olhando para um fim, lá na frente todo o tempo, sem parar, você esquece do caminho, né? E o caminho é árduo, como a gente viu aqui do André. Então a empresa já passou por dificuldade, Muitas. A empresa já superou, a empresa teve que fazer contar com a ajuda ali, né, de familiares. Essa é a vida do empreendedor. Mas é uma doce vida. É uma vida, por exemplo, que eu gosto muito. É uma vida que sempre me anima a poder criar, desenvolver, poder inovar, poder pensar numa nova forma de fazer a mesma coisa. Me anima contratar pessoas, aumentar a folha de pagamento da minha empresa. Isso também me anima.
E eu acho que todo mundo deve olhar para o empreendedorismo por essa ótica. E não pela ótica de quem ficou bilionário, ficou milionário. Talvez você nunca fique, mas tá tudo bem, tem nada de errado com você. Você nunca ficou milionário, não comprou sua Ferrari ainda, nem sua Porsche. Fique tranquilo, tá tudo certo, né? Não tome isso como exemplo. E André, para a gente encerrar, indica para a gente algum livro bom aí que você tem lido, que você leu recente. Você que é um homem aí que consome muito material bom sobre negócio, indique aí para nossos não só nossos irmãos, mas também com aqueles que nos assistem, possa seguir essa tua dica. Acho que um livro bem dinâmico. Eu gosto muito de biografias, tá? Eu também. Gosto de ver as histórias, porque é uma leitura mais leve, né? É uma leitura que você lê com tranquilidade, facilidade e vê bem. Se eu vou citar aqui duas biografias, uma mais densa e uma mais dinâmica, para depender do perfil. E, obviamente, que você tem que, dentro de uma visão, de cosmovisão bíblica, isso é importante, você vai ler na biografia, o cara é ímpio, tá? Mas vai vendo onde é que estão os valores cristãos que ajudaram, mesmo sem ele saber, pela graça comum, o cara foi levando e chegou onde chegou, tá? Onde chegou. Um mais denso aí, eu acho que o livro do Steve Jobs, que é um livro desse biógrafo aí, que é conhecido como um dos biógrafos mais famosos do mundo, né? É um livro muito extraordinário, o livro do Steve Jobs. Vale a pena ler. Tem muita coisa ali que o Steve Jobs fez que é antibíblico, tá? E é por isso que é importante fazer esse exercício do cristianismo com a prática das pessoas para saber o que é que a gente pode aprender. A Bíblia diz assim, observai todas as coisas e retende o que é bem, né? São Paulo lá em 1 Tessalonicenses, no último capítulo. Então eu acho que ler a biografia do Steve Jobs é um exercício tanto importante de cosmovisão, como de aprendizado mesmo, porque trata-se de uma pessoa extremamente diferenciada, que morreu com 50 e poucos anos e revolucionou o mundo, né? Até do que não fazer, né, André? Ele era a favor do consumo de LSD, por exemplo, para ter ideias inovadoras. Ele defendia isso, né? O consumo, ele chamava de ácido. O consumo de ácido para ter ficava pensando como fazer e tal. E Steve Jobs aí da Apple, do iPhone, né, que disputa aí com a Microsoft as empresas mais valiosas do mundo, hoje em dia, né? Que é esse telefone celular e tudo, esse telefone celular com touch, né? Com touch foi o Steve Jobs, iPad, o iPhone e por aí vai. É muita o iTunes. Excelente, André. Aí só mais um livro. Esse livro seria um livro mais denso, né? De biografia mais densa. E um livro assim mais rápido, eu recomendo o livro do Guilherme Bentimol da XP, que é um livro chamado Na Raça. É um livro de uma leitura assim, mais fácil, mas é um cara de classe média que começou do zero e a XP hoje tem 1,3 trilhão de reais em ativos. Né? Exatamente. É uma pessoa com 48 anos de idade. Então é uma história bem interessante de como ele conseguiu avançar e chegar nesse patamar e uma leitura assim, mais dinâmica. Excelente, André. Muito obrigado. Foi uma oportunidade, acho que para todo mundo, poder acompanhar um pedaço dessa tua história. Né? Então, obrigado pela participação e fica sempre aqui de porta aberta e o convite feito para vir aqui falar conosco, para a gente conversar um pouco, não somente com os homens da IPJOC, como, na verdade, com a igreja como um todo, como com todas as pessoas que nos acompanham por aqui. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima e não deixe de acompanhar o nosso canal IPJcast lá no YouTube, como também as nossas mídias no Instagram. Nos acompanhe por lá e fique sempre atento na chegada de novos conteúdos. Até a próxima. Obrigado. Prévio, o senhor já teve uma época que o senhor pensava em fazer seminário também, né? O senhor ficou entre empreender e fazer seminário. Foi ali na época que eu estava findando o curso, porque eu tive uma atuação muito forte na presidência da mocidade, aí foi quando eu descobri que sabia falar em público e tudo, até ali eu não sabia não era feito o profeta Mirim não, sabe? O profeta Mirim é pesado.